Então, já que nós adentramos aí um pouco mais profundamente nessa questão da identidade galáctica, a gente relembra agora o módulo 1, onde nós trouxemos a matriz galáctica do tempo, que é a matriz do Tzolk'in, a matriz do módulo harmônico, ou simplesmente o módulo harmônico. E o Tzolk'in é a grande matriz que nos conecta a esse plano mais elevado, que nos leva à multidimensionalidade, porque essa matriz, ela é tratada como uma matriz maia galáctica, mas a origem dela, como eu falei lá no módulo 1, vai muito mais além dos maias galácticos. Ninguém sabe a sua origem, de tão profunda, de tão fonte que ela é, certo? Então, essa matriz, ela funciona com 260 unidades de tempo, que são nada mais, nada menos do que 260 códigos do tempo que estão sempre pulsando desde lá da quinta dimensão, talvez ainda mais além, passam pela quarta dimensão do tempo, espiralam e chegam aqui na nossa realidade da matéria. E essas 260 unidades de tempo, ou 260 códigos do tempo, eles são uma composição de 13 tons galácticos com 20 selos solares. Os tons galácticos são energias de som que nós recebemos desde o Sol central da galáxia, certo? Então, essas energias de som, elas vêm da quinta dimensão, espiralam até entrar em contato com o selo solar, que é um pulso que nós recebemos desde o Sol do nosso sistema solar, uma energia de luz, certo? Então, essa energia de som do tom galáctico com essa energia de luz do selo solar, ela se compõe para formar uma energia ou um código do tempo que vai ter ali suas características, suas qualidades, suas influências de forma única, certo? Então, a cada dia nós experienciamos uma nova frequência. E é por isso que é importante que a gente se conecte com o Kim do dia e que a gente reflita sobre ele e que a gente perceba como ele atua na nossa realidade. Porque aquelas 6 palavrinhas chaves de cada Kim, elas despertam memórias dentro de nós. Elas nos conectam à nossa essência, à fonte primordial. Então, só de você ficar, às vezes, ali brisando em como aquelas palavras são compostas num mantra aqui, você já vai lembrar de alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás e que de alguma forma ficou ali como uma memória má qualificada dentro de você, ou você vai direcionar o seu dia, vai colocar uma intenção mais definida, vai realmente começar a se sintonizar com a presença. E tudo o que a gente vê no sincronário, enquanto conteúdo mesmo, toda essa dinâmica de organização do tempo, tem como base a própria experiência e o próprio reflexo do corpo humano. Porque se a gente for ver o ciclo, o período aproximado de uma gestação, é de aproximadamente 260 dias. Certo? Então, você estando consciente de como a matriz do Tzolk'in opera e usando ela a seu favor, você pode ali, né, inclusive, acompanhar todo um ciclo de gestação de um projeto, por exemplo. Né? Começar ali um projeto no Kim 1, ou seja lá, Kim 150, e aí acompanhar como tudo isso vai se desenrolando nesses 260 dias, acompanhando cada frequência, captando esses aprendizados que vêm com a energia de cada Kim, certo? Então, o Kim é realmente essa caixinha, né, de downloads que a gente tem acesso. Então, tudo que a gente vive no Kim do dia, todas as memórias, elas ficam armazenadas ali naquele Kim. Por exemplo, se o Kim de hoje fosse cachorro elétrico
elétrico, igual está circulado ali na matriz do Tzolk'in, Kim 250. Tudo o que acontece no planeta todo nesse dia vai ficar armazenado ali nessa pastinha do cachorro elétrico, certo? Então, envolve muito a conexão com a própria memória de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que acontece e do que ainda vai acontecer, que é simultâneo, né? Então, por isso, quanto mais presente, quanto mais atentos nós estivermos em relação a como essa frequência atua, mais e mais a gente vai criar responsabilidade sobre aquilo que nós estamos armazenando enquanto memória no banco planetário, através dos Kins, certo? Então, o Tzolk'in, ele também é conhecido como o tear galáctico maia, que é essa ferramenta mesmo, essa matriz que nos conecta à nossa origem estelar, que faz a gente recordar que a realidade não é somente aquilo que a gente experiencia aqui, nessa vida terrena, nesse ciclo de vida específico, limitado. A gente vem de outro lugar. A nossa origem, ela é muito mais além do que essa realidade que nós experienciamos agora. E só da gente lembrar que nós temos uma identidade galáctica, para além da personalidade que nós construímos ao longo da vida, isso já abre muitas possibilidades para nós. Então, o fator de tempo, ele está codificado no nosso DNA. Nosso DNA já carrega essa matriz originária. E essa matriz originária, ela tentou aí ser substituída, né? Tentaram fazer, na verdade, com que essa matriz originária fosse substituída por uma matriz artificial, que veio com a própria questão do roubo do tempo, que instaurou uma realidade artificial entre nós. E essa realidade artificial fez com que a gente se desconectasse dessa origem que nós somos. Então, o Tzolk'in, ele é tão forte, a imagem, o código que ele traz é tão forte, que o maior processo de aprendizado que a gente pode ter com ele é observar, perceber e sentir o que essa grade ela causa como sensações no nosso corpo. O que essa estrutura nos quadradinhos verdes trazem para você? De lembrança, de memória, o que parece? Sabe? Então, às vezes, tirar um tempo para ficar brisando nessa matriz pode ser bem engrandecedor e bem expansivo, certo? Então, essa matriz do Tzolk'in, como vocês podem ver, tem aí esses 260 quadradinhos, que são os 260 Kins. Então, a gente sempre começa contando lá do Kim 1, aí vai se orientando para baixo, né? 1, 2, 3, 4, até chegar no 20, e depois começa a segunda coluna, também de cima para baixo. E todos esses 15 interagem entre si, porque eles estão interconectados. Mas a ordem deles nunca muda. Então, o Kim 1 sempre vai ser dragão magnético, o Kim 2 sempre vai ser vento lunar, e assim sucessivamente. Eles têm infinitas formas de se conectar entre si. Algumas conexões são um pouco mais profundas, um pouco mais fortes, por estarem ali bem próximas umas das outras, mas tudo se conecta, certo? Então, entrem em contato, conheçam essa matriz, meditem nessa matriz. Além de querer entender de forma racional o que ela funciona, olha como ela funciona, né? Olha para o desenho e se entrega para isso, mergulha nesse desenho. Então, se vocês observarem ali, nós temos destacado o dia, o Kim 250, que é o cachorro elétrico branco. Então, a gente sempre sintoniza, né, o selo cachorro, que está ali na coluna
horizontal, onde nós temos todos os selos solares, e de cima para baixo nós temos os tons galácticos, que são essas bolinhas que aparecem em cima do número, ou risquinhos. Então, no tom a gente sempre fala, né, que uma bolinha equivale a 1 e um tracinho equivale a 5. Então, nós achamos aí o tom elétrico, que é o tom 3, ou seja, 3 bolinhas, e esse é o Kim 250. Mas a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas.